Bom, pessoal, continuando aqui, né? Vimos aqui a estrutura básica, né? O que acontece dentro do computador. E vamos agora para definir o desempenho, né? Como eu falei, né? Na aula anterior e eu acho que no início dessa, dependendo da aplicação que será feito, né? Temos que fazer a avaliação correta para poder fazermos os programas de forma certa, né? Seguindo o desempenho de cada específico de cada computador, máquina, sistema embarcado. Bom, fazendo aqui um paralelo, né, com a parte de aviação, temos aqui quatro tipos de aviões, né? Boeing 777, Boeing 747, o Concorde e provavelmente é um cargueiro chamado Douglas aqui, Douglas DC-850. Bom, aqui nós temos basicamente três medidas aqui que foram setadas, né? Maior velocidade, maior capacidade, maior alcance. Bom, vemos aqui que maior capacidade temos aqui o Boeing 747. E se formos comparar com os outros, não há nenhum igual, né? Porque ele é o maior avião de passageiros do mundo, né? Se formos levar em conta a maior velocidade, teremos aqui o Concorde. Ele disparadamente é o mais veloz de todos. E se formos verificar aqui o maior alcance, temos aqui também disparado esse cargueiro aqui. Só que se analisar cada um em específico, cada um tem a sua particularidade, né? Então, dependendo do que será utilizado, também temos que levar em conta tudo isso, né? Porque é, devemos fazer essa análise corretamente para poder termos um embasamento e fazer o que é certo com o material certo. Então, definir o desempenho, pessoal, a parte de desempenho é isso, né? Dependendo do que você queira, você vai ter que se adequar ou então pegar o material correto, beleza? Bom, continuando aqui, vou fazer uma revisão de tudo que nós vimos até agora, né? E como eu vinha falando, como eu venho falando, né? Começamos aqui com conceitos, no qual vimos bit, parte de bit, notações hexadecimais, byte, informações binárias e fomos subindo, né? Fomos subindo aqui da abstração para o concreto. Vimos aqui o registrador, memória, depois vimos o computador funcionando totalmente. Vimos aqui a parte de instruções, das instruções vimos os programas. Depois vimos aqui como funciona o software, firmware, hardware e vimos como funciona, né, os programas, né? Vimos aqui que estamos na camada de aplicação e abaixo da camada de aplicação tem a parte que é o meio de campo, né, que conversa com a máquina, a linguagem de máquina. E no finalzinho aqui vimos a parte de desempenho. Bom, vimos isso, pessoal, para ficarmos embasados teoricamente e termos condições suficientes de ter o início aí de a arquitetura de microprocessadores, né? Para vermos tudo isso, teríamos que ter visto isso aqui tudo, né? Então vimos aqui rapidamente todos esses conceitos e como funcionam algumas coisas para poder vermos como é a parte de arquitetura, né? Então, pessoal, continuando, entrando de fato, né, em a parte de arquitetura de microprocessadores, né? Temos aqui essas observações. Apesar de existirem diversos fabricantes e famílias de microprocessadores, é possível identificar muitos aspectos comuns no que diz respeito à arquitetura desses componentes. Bom, pessoal, vimos lá, né, na aula passada,
a linha do tempo lá que iniciou na década de 70 e vai estar tá evoluindo até hoje, mas a essência, a principal característica desses microprocessadores, ele se mantém, só muda algumas coisas, ou é adicionado, ou é retirado, ou é compactado. Mas, em geral, o bom conhecimento de algum deles acelera o aprendizado de outro. Então, nós veremos aqui um microprocessador, né, a arquitetura, a estrutura dele, e vai ficar mais fácil para nós identificarmos em outros, que nem todos vão ser iguais, né, a arquitetura, como foi falado aqui nesse primeiro tópico. Bom, do ponto de vista de funcionamento, basicamente o microprocessador ele lê uma a uma as instruções de um programa armazenado na memória. Bom, vimos aí durante, né, essa aula o conceito de instrução, que são a programa, né, que nós precisamos para fazer com que aconteça, né, os programas. Vimos que o processador ele coleta os dados da memória e então obtém os seus operandos quando necessário. Ele manipula os dados de acordo com o especificado no código da instrução, né? Podendo ainda ler dados de dispositivos de entrada e enviar dados para dispositivos de saída, que é o que acontece quando nós estamos fazendo alguma operação no computador, beleza? Aqui, pessoal, é apresentado para vocês a arquitetura básica do microprocessador. Bom, lembrando lá da arquitetura, né, da CPU, o microprocessador ele é formado pelos registradores, unidade de controle e a ULA, né, unidade lógica aritmética. Bom, aqui na arquitetura mais detalhada, né, temos aqui os registradores, a unidade de controle e a ULA, pessoal. A ULA é o principal. Mas essas linhas aqui que ligam todas essas estruturas são os barramentos. E é basicamente essa a estrutura do microprocessador, pessoal. A partir dele, né, acontece todas as partes de programação e dependendo do que foi especificado, né, se for um sistema desktop, se for um servidor, se for um sistema embarcado, ele vai mudar a quantidade disso daqui, vai mudar o tamanho da ULA, vai mudar, pode ter mais de uma ULA aqui nesse microprocessador e assim vai. Esse aqui é uma estrutura básica. Bom, continuando aqui, por hoje terminamos aqui, né, com a parte daqui da estrutura, né, beleza?